Senhor Deus, agradeço por mais essa manhã, mais essa oportunidade que temos para aprender da Tua Palavra. Peço a Tua condução dessa aula, seja o Teu Espírito conduzindo aquilo que vai ser ensinado, também conduzindo os corações aqui, preparando os ouvidos, para que todos nós possamos ser edificados pela Sua Palavra, possamos aplicá-la nas nossas vidas, nos nossos dias, para a honra e para a glória do Teu nome. Minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu terminei a última aula deixando alguns elementos ali em aberto para a gente poder seguir a partir daqui, que foi quando vocês fizeram aquele exercício de ler alguns trechos em Efésios e depois responder algumas perguntas. Foi isso daqui, né? Essas perguntas mesmo. E eu acho que faltou somente, pelo que eu vi da aula lá, faltou somente a quarta pergunta. A gente estava analisando ali como que a carta de Paulo aos Efésios mostra toda a situação acontecendo por causa de Cristo e por causa da graça de Cristo. Vimos onde que nós estamos nessa história toda. E agora a gente está vendo como que essa graça e o plano de Deus, eles agem nas nossas vidas. E algumas respostas que a gente encontrou aqui, basicamente, foram as mesmas, né? Tirando essa terceira pergunta, aqui a resposta era a igreja, ali a resposta era a igreja. E a última pergunta que a gente não viu, que era essa daqui: qual o destino da nova vida em Cristo? Vamos abrir então lá em Efésios. Efésios 2. 3 pessoas vão ler para mim. Efésios 2, de 12 a 13. Depois, Efésios 4, de 5 a 6. E depois o 4, 16. E vamos responder essa pergunta aqui. Então, qual o destino da nossa nova vida em Cristo? Efésios 2, de 12 a 13. Alguém lê, por favor. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Muito bom. 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Beleza, agora o último, que é o 4, 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Beleza, a gente falou bastante também na última aula sobre a questão do vínculo da paz, como que Jesus veio para estabelecer a paz, o que era isso. E todos esses elementos vão ajudar a gente a responder essa última pergunta. Então a pergunta é: qual o destino da nossa vida em Cristo? Mais ou menos o seguinte: você entendeu a mensagem de Cristo, se arrependeu de seus pecados, pediu perdão. E aí, o que acontece com você agora? Você está jogado ao léu, aí vai ficar à deriva. Para onde você vai? Imediatamente, a partir do momento que você encontra a salvação em Cristo Jesus. Para onde que você vai? Automaticamente, obrigatoriamente. Vai para sua casa. Vai seguir sua vida normal. Você vai para o corpo de Cristo. Todas as respostas aqui, eu já tinha falado isso na última aula, todas as respostas para isso daqui é a tal da igreja. O mistério era a igreja. Quem escolheu, que Deus predestinou, era essa vida em igreja. Já estava pronto. Por que esse raciocínio aqui? Porque Paulo está falando ali com os judeus também, que achavam que eles eram exclusivos. Achavam que eles eram uma nação separada. E daí Paulo está falando: não, mas tem um mistério aqui, que nem os profetas sabiam. O mistério é que os gentios fazem parte do corpo de Cristo também. E por fim, o destino da nossa vida em Cristo é a vida em igreja, a vida no corpo. Eu falei isso na primeira aula e vou repetir agora: não existe vida cristã fora do corpo de Cristo. Não existe vida cristã individualizada. Nós temos responsabilidades individuais para poder atuar no corpo. Nós ganhamos dons não para a nossa vida pessoal, mas esses dons têm que servir ao corpo. A edificação do corpo, igual a gente leu ali no versículo 16. O destino obrigatório de um cristão é a igreja. É o corpo de Cristo. É uma vida em comunidade.
Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu tentei fazer aqueles resumos que eu sempre tento fazer e o negócio continua funcionando. E resumir o seguinte, todo esse raciocínio. O caminho natural da nova vida em Cristo está na vida como igreja. É nessa nova comunidade de irmãos na fé que podemos viver de modo pleno dentro dos caminhos preparados para crescermos e servirmos com os nossos dons. O caminho de antemão que a gente está estudando até aqui, que Deus preparou, é um caminho que se encontra nessa vida em comunidade. E Paulo faz toda essa base, lembrando quem é Deus, o que é a graça de Cristo, o que Ele fez, onde nós estávamos, quem somos nós, o que é que a gente ganha agora que recebe a Cristo. Paulo faz toda uma doutrina ali, cristológica, vou colocar assim, para poder, depois que aquele pessoal entendeu tudo isso, ele vai poder falar de fato como é que são os axiomas da vida cristã. Como que você se torna um cristão autêntico, o que é quais são as atitudes que você deve fazer para se tornar de fato um cristão autêntico. Mas primeiro, vamos entender quem é Cristo e quem somos nós. Deus preparou de antemão caminhos para a sua predestinada igreja. Andar de maneira santa. Deus preparou de antemão caminhos para a sua predestinada igreja, andar de maneira santa. Esse plano era de Deus, a igreja era de Deus. Deus preparou e agora nós podemos andar do modo que nós fomos chamados para isso. E daí Paulo faz uma oração. No meio de toda essa conversa de Paulo, ele resolve fazer uma oração. Vamos abrir, eu também tenho 4 pontos nessa oração para a gente ver junto, mas vamos abrir ali em Efésios 1, de 16 a 19, que ele faz essa oração. Ele fala aqui das bênçãos espirituais, depois ele segue com a oração. Efésios 1, 16 a 19 diz assim: Não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema riqueza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está pedindo algumas coisas aqui. Algumas coisas ele destacou. A primeira coisa que ele pediu foi sabedoria. Alguém lê aí Efésios 1:8. Por que ele falou da questão da sabedoria? Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Deus derramou sabedoria sobre nós. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do derramar do Espírito Santo na última aula. E peço agora para que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de plena revelação no conhecimento dele. A gente vai tratar isso com um pouco de mais calma entre essa aula e a próxima. No entanto, a nossa vida agora, para a gente viver de maneira sábia, que Deus já derramou, cabe a gente pedir, correr atrás disso, é na plena revelação de quem ele é. Como que a gente descobre quem é Deus? Lendo a sua palavra. Então a vida cristã, para você poder usufruir desses benefícios que Cristo já concedeu, a gente entra com algumas responsabilidades. E a gente está vendo agora, a primeira responsabilidade é conhecimento e sabedoria. Corremos atrás disso. Lemos a palavra de Deus sistematicamente, disciplinadamente, rotineiramente. Quem já falou com... Uma vez eu tive uma experiência com um pessoal que era crente, eram crentes de verdade, mas por alguma razão eles não tinham o hábito de ler a Bíblia. Eles não achavam que isso era tão importante assim, comparado com os sentimentos que eles podiam ter. Não vou entrar nesse mérito. E daí a gente se reunia, acho que mensalmente, para fazer uma reunião de oração, e eu sempre acabava ali por colocar alguma coisa, falar, nossa, hoje eu li e lembrei disso daqui e falava, tem aquela passagem que fala aquilo, aquilo, aquilo. E um amigo meu ficou impressionado, falou, nossa, Felipe, você tem o dom da palavra, né? Eu falei, não tenho o dom da palavra, eu li. A palavra que está falando isso, tá escrito. Então, teve um debruçar. Nossa, eu queria
saber da Bíblia assim como você. Ah, como é que é a sua rotina de leitura bíblica? Ah, não, eu faço minhas orações. Então você não vai saber da Bíblia. E para saber como eu, não precisa de muito esforço não, cara. Você vê o seu nível, né? Tá... Se o seu ponto de comparação sou eu, só lamento. Sabedoria, debruçar na palavra de Deus. Outra coisa que Paulo ora, pleno conhecimento. Efésios 4:13 diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso pleno conhecimento também ele se desenvolve a partir do momento que a gente tem uma vida em comunidade. Está aqui, está no meio do caminho onde Paulo está falando sobre a vida em igreja. Ele fala, para que todos cheguemos à estatura de Cristo, à maturidade, a gente só chega por esse caminho a partir do momento que a gente está inserido no corpo de Cristo, que a gente vive uma vida em comunidade, servindo uns aos outros. O nosso pleno conhecimento, ele só vai acontecer se a gente vive nossa vida de igreja comum com os irmãos na fé. Se você lê muito a Bíblia, se você tem bastante conhecimento, mas não bota em prática no corpo, espiritualmente você não chegou no pleno conhecimento. Você tem um conhecimento teórico, você tem um conhecimento ali de estudo, é capaz de ter isso também. Mas você não tem um conhecimento espiritual, e é aqui que faz a diferença. Próxima oração de Paulo, ele vai falar sobre a questão da revelação, e eu estou usando 3:8 para poder entender isso. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A revelação de Jesus Cristo nos é dada e cabe a nós passarmos para frente. Acho que no começo da próxima aula a gente vai falar sobre os pés calçados com o evangelho da paz. A ação, uma das ações do cristão é pregar o evangelho. Próximo e último ponto que Paulo ora é uma questão de foco. Efésios 3:14-21, ele vai falar bem desse foco. Foi o que eu falei na aula passada, nós temos agora uma esperança, essa esperança se encontra em Cristo. Em Cristo nós temos todas as condições de viver uma vida plena e a gente tem que viver conforme esse foco. E ele coloca lá mais uma vez uma oração, Paulo. Por essa razão, no 14 do versículo 3, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E, assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Jesus, Deus, foco. Foco em Cristo. Batemos esse martelo na última aula, então não vou ficar reforçando isso daqui agora. Então, vamos orar. Baixar agora as nossas cabeças individualmente. Quero levar vocês a pedirem por esses pontos que Paulo está orando aqui. Por sabedoria. Por buscar diligentemente, sistematicamente, o seu tempo com Deus de leitura da palavra. No pleno conhecimento, para que você possa viver uma vida em comunidade, em paz. Que você esteja pronto para pregar o Evangelho. Olhando sempre Jesus Cristo, a eternidade e a glória ao nosso Deus. Vamos orar?
Senhor Deus, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor, humilhando-nos a nós mesmos para te servir. Reconhecemos que o Senhor tem nos proporcionado tudo o que precisamos para viver uma vida plena diante de Ti. Nos conceda sabedoria, nos permita, ó Pai, não negligenciarmos nossa intimidade e busca do conhecimento do Senhor. Não nos permita, ó Pai, negligenciarmos nossa vida em serviço à comunidade, à igreja que o Senhor nos inseriu. Não nos permita, ó Deus, vivemos uma vida longe da revelação do Seu Evangelho, espalhando e testemunhando aquilo que nos trouxe paz e vida. E Pai, nós somos fracos, somos pecadores, carecemos do Seu poder, sabemos que o Senhor já nos concedeu esse poder. Então, permita-nos que nós vivamos uma vida com foco na Tua obra, na Tua glória, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado a Deus por nos conceder o Seu poder, obrigado por nos conceder a Sua boa mão nos guiando, obrigado por nos livrar da escravidão do pecado e nos permita viver uma vida que Te honre, que Te coloque em primeiro lugar e que nos coloque, ó Pai, cada vez menos, para que o Senhor encha o nosso coração. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, todas essas aulas a gente está falando aqui sobre se é possível a gente ser reconhecido como um cristão. E depois de ler versículo-chave e entender que aquele versículo possui uma estrutura lógica, e entender também que a gente tem uma maneira de andar que seja autêntica, eu falei nas duas aulas que o texto de Efésios ele nos dá uma dica do que essa vida essa vida autêntica conforme o chamado que Deus nos deu. E ele começa falando ali que, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, segundo desejos enganosos, e se renovar no espírito. Eu vou falar um pouquinho disso hoje aqui com vocês, especificamente isso. Por quê? Porque na semana passada eu citei esse texto aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu falei isso no sentido que quando a gente entende a graça de Cristo em nossas vidas, nós temos que fazer uma releitura de novo para dentro da gente. Como é que era a nossa vida antes de conhecer a Cristo? O que a gente fazia? O que a nossa rotina levava a gente a fazer? Quais eram os nossos hábitos? O que a gente está acostumado a fazer? Isso cabe? Isso tem espaço agora? Isso está tomando um lugar em mim que não convém? É pecado? Geralmente, algumas coisas na nossa rotina não são pecados. A gente falou um pouco disso. Gastar um tempo vendo vídeo de culinária, sei lá, ver o jogo de futebol, alguns hobbies. Mas o quanto esse hobby te controla? Quanto que esse hobby é prioridade? Quanto que você abre mão da palavra de Deus para poder se dedicar a uma paixão pessoal? Na nova vida em Cristo isso não existe. A gente é instruído a deixar de lado essas coisas e nos renovar pelo Espírito. Eu quero agora falar um pouco sobre essa mudança de hábito. Esse cara aqui, ele chama Claude Hopkins. Ele é o pai da publicidade, o pai do merchandising. Ele tinha uma frase muito interessante que ele usou ali no final, acho que começo dos anos 30, foi no final da Primeira Guerra Mundial. Ele teve ali uma fala muito interessante dele, que foi essa daqui, ó. Passe a sua língua nos dentes. Que profundo, não é? Passe a sua língua nos dentes. Final da Primeira Guerra Mundial, o cara me traz uma frase com um efeito tão bacana quanto esse. Faz pensar, não é uma frase filosófica, né? Olha, como não mudou a vida de vocês essa frase? Passe a sua língua nos dentes. Esse cara aqui, ele era conhecido pelos seus slogans nas propagandas que ele fazia. Ele mudou aí e reposicionou algumas marcas que são muito conhecidas hoje, como a Quaker, Palmolive, os próprios pneus Goodyear. Tudo isso ele trabalhou no marketing dessas empresas com o sentido de levar o público a consumir algum desses produtos. E essa frase aqui, passe a sua língua nos dentes, é um slogan que ele criou para uma propaganda que era dessa marca de dente aqui, de creme dentário, chamado Pepsodent. Eu não lembro de já ter visto essa marca, nem sei se ela já morreu já. E isso daqui aconteceu por conta de uma coisa. Naquela época que ele foi chamado pela Pepsodent para fazer essa campanha de marketing para eles,
os hábitos higiênicos e sanitários, dentários da população não eram tão comuns igual a gente tem hoje. Ninguém se preocupava em escovar tanto dente, talvez igual a gente se preocupa em escovar os dentes no dia de hoje, entendendo como é importante se manter uma saúde, uma higiene bucal bacana. Isso não tinha naquela época, e quando ele pegou esse desafio de fazer o marketing para essa empresa, ele ficou um pouco relutante no começo, que ele falou assim, como que eu vou vender uma coisa que o povo não está habituado a comprar? Como que eu vou vender uma coisa para o pessoal comprar algo que eles não vão usar, não costumam usar? Alguns dados aqui para vocês, que é interessante. Daquela época, a população norte-americana, 93% não tinha pasta de dente em casa. Tem uma vantagem aqui, ele tem um mercado muito grande para acessar. Só que o problema é que ele tem oferta, mas não tinha demanda. Por mais que você tenha um público muito grande, o pessoal não estava interessado naquele produto. E depois que ele criou esse slogan aqui, passe aí sua língua pelos seus dentes, em 10 anos, depois da criação do slogan, quando o slogan saiu, 10 anos depois, a partir dali, 65% da população já tinha uma pasta de dente em casa. Esse cara, ele tinha uma noção de venda, e ele fazia isso com essa noção. O marketing dele era baseado nessa noção. Tudo bem que às vezes ele mentia para conseguir fazer essas vendas. Por exemplo, quando ele foi vender aveia Quaker, ele falou que uma refeição com uma tigela de aveia toda manhã iria te fortalecer, não sei quantas vezes mais, você ia ganhar isso, isso, aquilo. Começou a vender aveia para caramba. Não era tão assim. Mas ele trabalhava com um conceito, que era esse tal ciclo do hábito. O ciclo do hábito funciona na seguinte maneira, e como que ele aplicou isso para Pepsodent? Você tem ali uma deixa. Qual que é deixa? Você vai passar a sua língua pelo seu dente e você vai sentir, isso tá escrito aqui na propaganda, não vou ficar lendo a propaganda toda para vocês, mas ele explica aqui qual o processo, ele se debruçou em algumas pesquisas ali, artigos científicos, para poder entender como ele faria esse gatilho dele aqui. Então você tem uma deixa, um gatilho. Você passa a língua pelo dente, ele falava o seguinte na propaganda, se você sente algo mais, como se fosse um filme, um negócio mais viscoso ali no seu dente, uma folha da alface, você sente um negócio ali que não tá, deixa um pouquinho mais áspero assim o seu dente, significa que você tem esse filme ali e ele está sujando o seu dente, contaminando o seu dente. Mas, se você passa a Pepsodent no seu dente, porque ele usava um produto, uma substância, que eu esqueci de anotar o nome, que toda a escova dentária tem. Ele falava, porque a Pepsodent possui não sei o que lá. E esse não sei o que lá que faz a diferença para deixar o seu dente limpo, criando uma camada, que quando você passar a sua língua depois pelo seu dente, você vai sentir ela limpa e tudo mais, algo assim. É uma coisa normal, ele só usou o que tinha ali no produto. Não mentiu, mas não era nada extraordinário. Toda pasta de dente tinha aquilo. Não estava disponível e não estava sendo usado de uma maneira adequada ali para conquistar o público. Você ganha um prêmio que depois que você passar a língua pelo seu dente, você vai sentir, então, que aquela camada viscosa não tem mais, tá limpinho. Eu já vi muita gente passando a língua pelo dente agora. Inclusive, eu acho que eu estou aqui atrás, o Davi vai brigar comigo. Eu prometo que eu escovei atrás, mas preciso de uma Pepsodent agora aqui, cara. Ele... Exatamente. E aí ele criou essa rotina. Aí as pessoas olhavam aquilo, sentiam, nossa, deixa eu experimentar, ver se funciona. Aí passava a escova de dente, deixava a pasta de dente, deixava limpo. E nem é a pasta de dente que faz todo esse efeito assim também. É mais a só escova em si já limpa o suficiente, né? Mas ele tem um gostinho gostoso. E o Davi pode explicar isso melhor depois, se alguém tiver mais curiosidade. Eu não vou entrar nesse, né? Porque não é minha praia, não. Com pasta de dente faz, porque ela é abrasiva, não é? Eu já fui no doutor Davi, ele já me explicou isso. Como é que é? Mas como é que tá a boca desse pessoal? Tem dente lá? O melhor índice... Os dentes mais bonitos estão na Dinamarca, e eles escovam o dente uma vez por dia. Mas eles usam Pepsodent.
Com Pepsodente, não é qualquer pasta. Tem que lembrar que Pepsodente faz a diferença. É uma boa escovação. É isso o negócio. Uma boa escovação resolve. A dieta também? Ah, não vamos entrar nisso daí não, né? Aí o cara vai falar mal da Coca-Cola, do chocolatinho, do vinhozinho. Corta. Não, deixa quieta a dieta. É a rotina aqui. O Claude que tinha razão. Você não sabe nada, Davi. É a Pepsodente que faz a diferença. Vamos ficar assim que é melhor. E ele conhecia esse ciclo do hábito. Tudo isso daqui eu tirei desse livro aqui chamado O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? Já conhece, já ouviu falar? Ele pega vários cases ali, vai discorrendo em cima dele e essa história está lá num dos primeiros capítulos desse livro. Looping, isso mesmo. Ele chama de um looping, porque daí vira uma rotina. O cara vai todo ficar passando a língua em cima do dente igual um tonto lá. Imagina todo mundo na rua assim. Toda hora. Sim. Exatamente. Então, a sacada dele foi como que eu crio uma rotina, como que eu crio uma necessidade naquele público para eles quererem comprar a tal da pasta de dente Pepsodente. E ele conhecia essa questão aqui do ciclo do hábito. E o livro traz algumas conclusões. Fala o seguinte: nossos hábitos são criados conscientemente. Por mais que eles possam se tornar habitual, óbvio, é hábito, lógico que ele vai ser habitual. Por mais que ele possa se tornar inconsciente, se eu posso usar essa palavra, ele primeiro é criado conscientemente. Você pensa para criar um hábito. Eles vão se tornando cada vez mais automáticos com o tempo e eles buscam objetivos claros e recompensadores. Tem que ter algo que te dê ali uma alegria, um prazer para você poder fazer. E isso ele usava nas mais diversas áreas, nos mais diversos mercados, e isso vale para todo mundo. A questão é o seguinte, que um hábito começa com um desejo. Qual que era o desejo do pessoal que começou a comprar Pepsodente? Sentiu, tá a boquinha cheirosa, mas principalmente ele sentiu o dentinho lisinho. Isso dá um bem-estar, te agrada. O grande perigo é enxergar o estágio que se encontra a vontade de ter sua satisfação realizada. O hábito em si, ele não é um problema. Ele se torna um problema quando a sua vontade está num lugar que ela não precisa estar. E quando eu falo que tudo é lícito, mas nem tudo convém, vocês já ouviram falar em pessoas que são viciadas em corrida? O cara vai correr e corre não sei quantos quilômetros. Eu vou correr 5 km, estou me matando para correr 5. A minha rotina de corrida é a seguinte: eu começo o primeiro quilômetro, mas numa briga comigo. Assim, uma briga pesada comigo mesmo. Fala, o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Você não vai conseguir correr. Você é devagar. Sua perna é pesada. Você não nasceu para o esporte. Não acelera. Vai, anda que é mais fácil. Se não quiser voltar para casa, fica aqui, mas fica andando. É uma briga, assim. O primeiro quilômetro é uma coisa assim absurda. Aí vai, no final você, pô, gostei, quero mais. Aí você vai no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, daqui a um dia, pula um dia. O que você está fazendo aqui? Toda a história é a mesma coisa. Mas tem uma recompensa lá na frente. Qual que é a recompensa? Você se sentir bem. Você, sei lá. Tem recompensa a longo prazo. Mas quando você terminou isso, mais seja cansativo, foi gostoso. Valeu fazer. Porque tem uma questão de liberação de hormônios aí também que te dão essa satisfação, né? Só pode ter feito. Às vezes é um desafio que você precisava passar por, olha, eu consegui correr 5 minutos sem parar, sem andar. E tem gente que acaba ficando viciado nisso, nesse sentimento, nessa questão do prazer, daquele efeito que o final da corrida dá. Aí o cara vai correr 40 quilômetros, corre 2 horas, 3 horas sem parar. Aí quer mais, porque não foi o suficiente. Vai indo. Você acha que correr é um hábito saudável? Fazer exercício físico é um hábito saudável? Tem alguma coisa de errado fazer exercício físico? Mas o que está acontecendo com essa pessoa? Está ficando viciada. Aquele hábito que era para ser saudável não tem mais limite. Aquele hábito que era para ser saudável está tomando um lugar e está fazendo aquilo virar algo insalubre para aquela pessoa.
Por que você vai na academia fazer seu exercício físico? Para se olhar no espelho e ficar se achando bonito? Para se mostrar para os outros? Ou você consegue ir para a academia para ter uma rotina saudável ali no seu devido lugar? E para mostrar para o seu corpo que quem manda é você? Para demonstrar autocontrole. Uma rotina que pode ser saudável, mas que pode se tornar danosa. E isso é com várias coisas. Quer ver? Onde que começa isso? Gênesis 3. Eu vou ler o relato de Eva ali com vocês. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Beleza, Eva, está indo bem. Está indo tranquilo aí, Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Então, que mentira que a serpente falou aqui. Ela omitiu parte da verdade, mas não falou nenhuma mentira completa. É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Satanás teve uma estratégia aqui parecida com esse... Não estou querendo falar mal do cara do marketing aqui, que eu nem conheço ele, não sei nada da vida dele. Mas é uma estratégia bem similar. Cria uma vontade. Vontade a partir do quê? De um desejo lícito que tinha lá em Eva. Ela olhava aquela fruta, poxa, esse fruto aqui é bonito, hein? Dá até vontade de comer, de tão bonito que é. Mas por obediência não comia. E quando ela descobriu que além de ter aquele fruto pudesse ser tão gostoso como ela imaginava, ela podia ser como Deus, pegou um gatilho dela lá. Poder. E aí a Eva entrou numa rotina, e essa rotina trouxe então o pecado ao mundo. O texto de Mateus 6, 21 a 23 fala o seguinte para a gente: porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Por que a gente tem alguns hábitos? Por que a gente tem alguns hobbies? Onde que está o teu tesouro? Onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. E toda a sua vida será direcionada para você satisfazer os desejos daquele prêmio, daquele tesouro. Mais um relato bíblico sobre a força do hábito. A força de você ter um gatilho pensando numa recompensa futura. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um mau hábito, uma má ação, oriundas de um desejo corrompido. Qual que era o problema de Davi estar passeando no terraço do palácio dele?
Mas Davi não era burro o suficiente para saber que ele podia ver mulheres tomando banho andando por aí. Não foi novidade para ele. Ele tinha um desejo. Não estou falando que Davi estava passeando ali para espiar, porque o texto não me dá base para falar isso. Mas Davi tinha um desejo. Tanto que a atitude dele aqui é bem objetiva. Quem é? Traz para mim. Quem é deve ser só para ele ter educação e chamar ela pelo nome, porque ele não estava nem aí para quem ela era, né? Aí respondeu ela, filha de Eliã, mulher de Urias. Pô, Urias, meu cara ali está na batalha, não é verdade? Não estava nem aí. Nem judeu, meteu. Desejos corrompidos que criam rotinas corrompidas e que trazem a morte, porque concebem o pecado. A gente viu na aula passada que a gente não precisa de nenhum recurso adicional além do que está em Deus, além do que Deus já nos deu em Cristo. Nós não temos desculpa para o pecado, uma vez que entendemos a graça de Jesus Cristo. Nós não temos desculpa, justificativa. Mas, eu pequei, mas... Se você está por esse caminho, você está se enganando. Você está enganando somente a você. Isso é muito nocivo para o seu caminhar, para a sua vida com Deus. Então, minha pergunta para vocês aqui é: todo vício é um pecado? Eu acredito que sim. Eu entendo que sim, porque o vício, isso o André está comentando aqui, o vício ele vai além. Ele já passou de ser um hábito. Ele já se tornou uma... Oi, desculpa? Exato, vou ler alguns versículos aqui. Isso mesmo, você está em Gálatas? Onde você está? No texto de Coríntios? O vício ele domina. É claro que às vezes para a gente fugir de um vício, onde a gente está falando de uma situação muito extrema, a gente vai de hábito em hábito, de processo em processo. Tem gente que consegue parar de fumar do dia para a noite. Tem gente que consegue, já vi relato disso. Eu já vi relato de pessoas que não conheceram a Cristo pararem de fumar do dia para a noite. Tem a força de vontade. O que eu estou falando é nós como cristãos temos que rever todos os nossos hábitos. Entender se eles estão no devido lugar. E onde está o seu coração? Qual é a vontade que você quer ter suprida? Qual é o prêmio que você está buscando? Isso tem que ser revisto, sim. Eu tinha um hábito de quando eu ia procurar notícia de esporte na internet, eu acessava um site para dali clicar na página de esporte e dali ver as notícias do esporte. Só que quando eu entrava naquele site, outras coisas me chamavam a atenção e eu desviava o meu caminho. O que você faz? Troca de site, vai num site direto que fala sobre esporte, porque não vai ter esse desvio. Eu não preciso daquele site para me dar a informação que eu estou buscando. Outra coisa que eu também já perdi muito tempo na minha vida, com o Instagram. Eu sei que ele é muito útil, tem pessoas que trabalham com ele. Mas quando eu me deparei dias e dias assim, ó, sem fazer nada, e aquilo também desviando meu olhar para outras coisas, corta. Corta. Você não precisa de rede social. Você não precisa. Se aquilo está te levando para um caminho pecaminoso, corta. Que diferença o Instagram faz na minha vida hoje? Zero. Também não tenho notícia de ninguém mais. Tudo acontece ali. Corta. Se o teu hábito te faz pecar, corta. E a gente volta depois do intervalo. Existem hábitos, sim, que a gente pode criar e pode trabalhar neles diariamente, que não necessariamente esse hábito é um tesouro no seu coração, algo que te leve a pecar. Então, por isso que tem que fazer esse olhar muito atento ao porquê que você tem certos hábitos, porque acabei de escutar uma história muito interessante. A pessoa tinha o costume de tomar café, e é daquelas que fazia café, faz o café coisado. Hoje tem esse negócio, faz café coisado lá, aí tem mais gosto de água que café, mas fica melhor do que o café forte, é esquisito, né? E daí, ela sentindo que o café
tinha uma importância muito grande para ela, foi correr atrás disso. Se eu cortar o café da minha rotina, o que acontece? E ela descobriu que lá no fundo... Não, tem a ver com café? O café fazia mal para ela. Não, essa é uma outra rotina da noite. Estou confundindo isso, foram duas histórias. Uma rotina da noite era a seguinte, ela tinha todo um protocolo para dormir. Ela foi descobrir que lá no fundo era uma maneira dela se sentir segura para dormir. Ela não precisava daquilo para se sentir segura. Então, qualquer hábito que você tenha, olhe, faça uma análise. Vou tirar tal coisa da minha vida por 2 semanas. Vê se isso tem controle sobre você. Observe a sua rotina. Eu tenho uma rotina matinal muito regradinha. E daí eu acordo, vou lá como uma banana e tomo um café. E um dia desses acordei e não tinha banana em casa, porque banana em casa é um negócio muito interessante. Você compra 3 pencas de banana desse tamanho, dá um dia aquele negócio acaba. É impressionante, banana lá em casa não dura nada. E daí, não, estou exagerando, 3 pencas para durar um dia, dura 2, 3 dias. Tanto que quando eu vou no mercado eu compro uma bem verde, uma no meio do caminho e outra pronta para comer no dia seguinte, que já faz ali um ciclo da banana em casa. E daí eu tava, cara, o que eu vou comer? Tinha outra, não tem banana e tal. Aí ele come outra fruta, né? Não precisa ser banana. Não, mas eu como banana de manhã. Aí eu não comi nenhuma fruta porque eu tinha que comer banana. Aí eu falei, eu vou tomar só café hoje então. Olha que coisa. Eu não vou tirar banana, não vou arriscar tirar banana de casa não. Banana é prático e é bom. Mas todos os hábitos a gente precisa ter esse cuidado, não é porque ele é um hábito, porque ele é rotineiro, que necessariamente vai se tornar um pecado. Por exemplo, essa madrugada é exagero. Essa noite eu descobri que a gente vai ter que criar um outro hábito antes de dormir lá em casa. A nossa quarta filha, a Rafaela, ela ganhou um apelido recentemente, que é Rafa Furacão. Rafa Furacão. Rafa Furacão. Furacão. Rafa Furacão. Ela passa e sai fazendo um negócio assim em casa, diferenciado. Vira e mexe, meus pais pegam as crianças para passar um tempo com eles lá em São Paulo, Santos, enfim, tiram uma semana com as crianças. Então, eles pegam primeiro a Cacá e a Gabi, depois pegam o Phelps, e dessa vez pegaram uma semana para ficar com a Rafa. Cacá e Gabi são 2, ficamos com saudades. O Phelps é 1, ficamos com saudades. A Rafa fez uma falta em casa, porque ela é um negócio que agita, bota todo mundo na roda, deixa todo meio maluco. E todo mundo ficou com saudades do Furacão lá em casa. Rafa Furacão. E daí essa noite eu estava finalizando aqui algumas coisas dos slides, que eu nunca estou satisfeito com as aulas, tá? Não sei quantas vezes eu já mudei. E eu mudei começando a aula, tá? Eu ia começar por um lugar e comecei pelo outro. É uma coisa assim, louca a minha cabeça. E daí eu começo a escutar uns barulhos. Será que é do vizinho? Que tinha a filha do vizinho estava lá com algumas amigas, brincando, conversando na rua e tal. Mas um barulho persistente, assim, de coisa mexendo. Falei, será que entrou um rato em casa, né? Comecei a procurar ver se tinha rato em casa. Não, tá vindo lá do quarto das meninas. Deve estar mexendo nos brinquedos lá, deixa eu ver. Ela estava no banheiro, ela tinha aberto todas as gavetas do banheiro, fez um negócio ali com as maquiagens das irmãs. Toda maquiagem jogada, ela feliz da vida, falou alguma coisa para mim lá que eu não lembro o que era. Aí eu olho a mão dela, tudo rosa, essa mão rosa. Falei, Rafa, do que você fez aqui? Arrumei lá com ela e tal. Botei ela na cama, acendi a luz para ver se tinha alguma outra sujeira. O rosto dela rosa. Ela tá toda rosa hoje, gente. Vai demorar uns 50 semanas para sair tudo isso. Como é que ela entrou no banheiro? Porque ela ainda não aprendeu a abrir a porta. Ela não se tocou nisso ainda, eu não vou ensinar. Não quero ensinar. Aí a Rafa vai fazer 2 anos ainda. Mas se ela quiser bater na maçaneta e abrir, ela abre. Mas não aprendeu isso ainda. Ela é mais bruta, assim, ela vai do jeito que dá. E como será que ela entrou no banheiro? Pô, fechei a porta do banheiro. O que ela fez? Daí eu saí, deixei ela, falei, Rafa, vou pegar, acho que fui trocar a fralda dela, sei lá, espera um pouquinho aqui. Eu tô saindo, ela vindo atrás de mim, ela olha a porta do banheiro e faz assim. A porta abriu. Eu falei, olha o que ela descobriu. A porta lá em casa, você não basta se fechar, você tem que fechar e dar um tranquinho para ela fechar de fato. E ela só chegava na porta, ela vai na porta e abre. Agora a gente tem que criar um hábito toda noite de checar se você deu um tranco na porta antes de dormir para não largar a Rafa sozinha. Antes bastava fechar a porta, ela entendia. Agora você tem que fechar mesmo, daqui a pouco vai ter que botar chave tetra, cadeados.
Alguma coisa assim, porque a Rafa é impressionante. Que é o problema desse hábito? Nenhum, a gente tem medo da Rafa, então tem que criar esse hábito. Botar alarme, né? Enfim, a Rafa é um ser à parte. Eu só voltei para esse slide aqui, porque fizeram uma consciência uma consciência. Me conscientizaram que o meu português estava errado e eu corrigi uma palavra aqui. Vamos voltar então para aquela discussão se todo vício é um pecado. Gálatas 5, 16 a 21. Vamos lá para Gálatas 5, 16 a 21. E uma das culpadas que a banana acaba em casa rápido, obviamente, é a Rafa, né? Quando você vê ela tá com umas duas na mão assim, naninha, naninha, ela vai direto no negócio, pá! Não perde tempo. Gálatas 5, de 16 a 21, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Quer saber onde está o pecado na sua vida? Pega esse texto, analisa. Tudo isso e coisas semelhantes a essa. Aí você vai entender se aquele seu hábito, de fato, ele é um pecado ou não. Uma lista muito boa aqui, dá um bom direcionamento. Cabe você fazer esse exercício. Santo Agostinho escreveu no seu livro de Confissões, o livro 8, eu acho que era livro 8, capítulo 5. Escreveu o seguinte: eu era impedido, não por grilhões alheios, mas por minha própria vontade férrea. O inimigo dominava o meu querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Ele está falando de uma situação aqui muito, muito simples, que ele está vendo de fato uma situação que era injusta, ele não concordava com aquilo, só que ele ficava extremamente irado com aquilo que ele observava. E daí ele faz essa conclusão. Eu era impedido não por aquilo que estava acontecendo, mas porque meus grilhões, não por grilhões ali, mas meus próprios grilhões, minha própria vontade férrea é que me dominava. Quem já teve a experiência aqui, eu acho que principalmente nesses últimos anos, onde a gente teve um cenário político bem bagunçado aqui no Brasil, de ler uma pessoa defendendo um ponto contrário do seu, evidentemente falando alguma besteira, só que em vez de você ler aquilo e falar, não, essa pessoa, não concordo, você fica nervoso, né? Aí começa a escrever, não concordo, por causa disso, disso, disso. Quem nunca brigou no WhatsApp na época aí, na época da pandemia? A gente teve uma loucura na época da pandemia, né? De brigar com as pessoas no WhatsApp, né? A gente não se encontrava, mas brigava. O problema estava na opinião da pessoa, o problema estava que a pessoa estava se enganando, ou o problema estava em você, que brigou, que ficou nervosinho com o que leu? Estava em mim o problema. Outra coisa que Santo Agostinho escreve: com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa, mas merecidamente, porque querendo se deixa escorregar. Olha que entendimento bacana dele. Ele entende que um hábito violento o efeito desse hábito violento é o pecado, mesmo que contrário aos desejos da nossa alma, do nosso espírito, igual a gente leu aqui em Gálatas, ela é arrastada e presa a isso, merecidamente. Porque a gente tem a opção da escolha e não estamos mais presos pela escravidão do pecado. Então, merecidamente, porque a gente quer, a gente se deixa escorregar. Quando acontece alguma situação em casa que alguma criança ela desobedece, comete algum pecado, e eu tenho que então conversar mais ferreamente com a criança, entendam o que eu quero dizer. Aí eu vou lá para o quarto, explico, falo o que vai acontecer, e geralmente alguma criança fala o seguinte: eu não quero.
Ah, eu não quero, eu não quero. Eu já sobe pro quarto fazendo isso. Eu não quero, eu não quero. Falei, quer? Porque eu falei para você. Não faça isso. Aí o cidadãozinho vai lá e faz. Ó, querido, me obedeça. Não faça isso. Se fizer, você vai pecar. Claro que nem sempre com essa paz, né, que eu estou falando. Aí o cidadãozinho vai lá, faz. Então agora você fala, agora nós vamos para o quarto resolver esse problema. Aí o cidadãozinho fala, não quero. Desde cedo eu estou tentando deixar uma consciência para eles. O pecado deles e a consequência do pecado foi uma escolha deles. Porque se eles não quisessem, conhecendo qual que é o castigo, qual que é a circunstância que aquela atitude vai levá-los, eles não teriam feito. E é um privilégio você poder falar do pecado, dos seus desejos e falar da graça de Cristo para o seu filho em cima de tudo isso. É um privilégio, é uma coisa muito boa, mas é duro ver. E é constante, é diário. E conosco é a mesma coisa. Eu pequei, mas mais nada. Eu pequei, mas eu pequei. Se for essa sua frase, tudo bem. Entenda. Você pecou porque quis. Você escolheu. Você está num hábito hoje, num ciclo vicioso, porque você quis. E, parafraseando aqui Santo Agostinho, bem feito. Bem feito. Às vezes eu falo isso em casa, a Adriana não gosta muito, não. Eu vejo se depois que caiu, não fez nenhum ferimento. Bem feito. Estou falando. Eu avisei. Você insistiu. Bem feito. A Adriana já me reprovou aqui. Aí eu vou começar a usar Santo Agostinho. Sabe o que Santo Agostinho falaria nessas horas? Bem feito. Dá um respaldo. E daí ele fala também, mas enfim, o hábito que combatia tanto contra mim, provia de mim, porque com atos de vontade eu chegava onde não queria. Existe uma luta. Nós que estamos na aliança de Cristo, existe uma luta. E a gente não quer pecar, a gente não quer colher as consequências do pecado, isso é óbvio. Mas qual que é o tamanho da sua vontade? Onde está o seu maior querer? Em obedecer a palavra de Deus ou saciar os desejos do seu coração? Fica aí a análise que cada um tem que fazer. E Agostinho também criou uma cadeia. A cadeia que ele criou é o seguinte: nós temos uma vontade, essa vontade se torna pervertida, a ponto de se tornar uma paixão. Essa paixão torna-se um hábito, porque você vai criar um hábito para poder ter aquele prêmio, aquela recompensa dessa paixão. E isso acaba virando uma necessidade. E aqui que está a questão do vício. Você precisa daquilo. Você pega algo que não era necessário e torna aquilo uma necessidade. Mas Agostinho também dá uma solução, cria um caminho de volta. O caminho de volta é a renúncia, a identificação do pecado, a identificação de um hábito pecaminoso, um compromisso de entrega pessoal e buscar a palavra de Deus para te encher pelo Espírito Santo. Vamos lá, alguns conceitos, alguns versículos aqui. Romanos 1:24 fala o seguinte: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Vício é uma desordem de adoração. Nossa adoração está no lugar errado. E Deus, entendendo e vendo que essa é a condição humana, e reconhecendo o coração duro do homem, Ele entrega o homem aos seus desejos. Não é isso que você quer? Só que você vai colher na frente. Nossa vida é uma eterna semeadura. Você planta, você colhe. Você planta e você colhe. Então é isso que você quer? Ok. O que a gente não pode aqui é o seguinte. Estava conversando com o Caleb aqui no intervalo. Como é difícil a gente estabelecer qual que é o limite disso. Mas o limite acaba sendo muito pessoal. Tem hábitos para mim que não são pecaminosos, mas que se acontecerem na vida de outra pessoa, pode se tornar um pecado. O que eu não posso, eu falei isso na aula passada e repito agora, a gente balizar os outros pela nossa experiência. Nós temos que balizar aquilo que a gente vê pela Bíblia. E o que de fato é um pecado, a gente leu diversos pecados aqui em Gálatas, aí sim você tem a obrigação de chegar para o seu irmãozinho,
de chamar atenção e exortar. Mas se é só um hábito que é lícito em si, e você não tem uma evidência de pecado, não cabe você julgar. Se aquilo faz mal para você, não faça. Eu não vou ver alguém usando o Instagram e falar, lá, Instagram. Todo mundo errado que usa Instagram. Só eu tenho certo porque eu parei de usar. Não, isso serve para mim. Isso serve para mim, serve para o Felipe. Outro texto aqui em Romanos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Tudo é uma questão de idolatria, uma questão de desejo, de tesouro, já falei sobre isso. Deixa eu falar um pouco aqui do ciclo de Agostinho, da renúncia, da entrega pessoal e da palavra de Deus. Tiago 4:1, alguém abre para mim esse texto. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Eu dei alguns exemplos aqui de pecados, já bati muito nesse ponto. Identifiquem o problema, identifiquem o pecado. Você não sabe se aquele hábito é pecaminoso? Faça um teste. Corta. Para poder identificar isso. Cabe a cada um buscar isso diante do Senhor. E se há um pecado, arrependa-se. Se o pecado não é o nosso principal problema, então o Evangelho de Jesus deixou de ser o evento mais importante de toda a história humana. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter redenção, para que nós pudéssemos viver livres do pecado. Se o pecado de fato não é um problema, se não vale a pena você fazer essa análise, não sei se cabe eu buscar um novo hábito, identificar isso. Então, o que aconteceu com Jesus na cruz não foi de fato tão importante assim para você. Identificação de um problema, temos agora a entrega pessoal. 2 Samuel 12, de 1 a 14, eu vou ler aqui para vocês. Mas aqui a gente começa a entrar um pouquinho do que Efésios está falando, que é da importância da gente ter uma vida comunitária. Por que eu não coisei aqui? 2 Samuel o quê? 12. Obrigado. Se for, né? Porque geralmente eu boto um versículo e nunca é o que eu coloquei ali. O Senhor então enviou Natã a Davi. Eu já li o texto de Davi, o que ele fez. As consequências daquilo a gente não leu, mas eu acho que a maioria aqui conhece a história bem. Matou Urias, fez tudo o que tinha que fazer ali para tentar se safar do seu pecado. Natã foi falar com Davi e disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Que nojo, hein? Mas tudo bem. Dormia nos seus braços, putz, até na cama. Ele a tinha como uma filha. Igual os pais de pet hoje em dia, né? Olha lá, base bíblica para pai de pet, quem diria? Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e esse não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma dessas coisas, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele,
depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Pecados, hábitos maus têm consequências ruins. Se você não teve uma consequência ruim de um pecado que está enraizado em você ainda, não espere chegar à consequência ruim. Mude o seu hábito agora. Se arrependa do seu pecado já. Eu falo que... Vou tentar desenhar aqui. Atenção, hein? Eu falo que o nosso pecado é como se fosse um buraco que a gente tá cavando. Vamos dizer que aqui está a terra, tá? Aí, à medida que você vai pecando, você vai cavando esse buraco. Pecou, vai cavando esse buraco. Pecou, vai cavando esse buraco. Ele vai ficando cada vez mais fundo à medida que você vai pecando. Se você está aqui no pecado, ó você, e você se arrepende desse seu pecado, a sua saída desse buraco, ela é pequena ou ela é grande? Mais fácil, exatamente. Se você está aqui, é mais doloroso, custa mais, a consequência é maior. Onde você está? Onde que está o seu pecado? Você chegar no fundo do poço, é porque você vai ter consequências muito críticas para poder lidar. Oi? Um grau de iniquidade é bem pior à medida que o seu pecado for maior, exatamente. Eu acho que é tempo da gente olhar os nossos hábitos, identificar e pedir perdão. Você viu como foi fácil para Davi? Ele reconheceu a exortação de Natã. E tão logo que ele reconheceu, ele se arrependeu. E tão logo que ele se arrependeu, o Senhor perdoou. É tão fácil com Deus. É tão fácil. Arrependimento sincero, notável, de coração mesmo. Davi de fato se arrependeu aqui. Só na exortação de Natã. E aqui eu estou reforçando o ponto da gente ter respaldo de alguém maduro. A nossa vida em igreja é justamente para poder nós mutuamente nos lapidarmos. Exortar, abrir os olhos. Fala, Davi. É interessante que talvez se Davi tivesse escutado a sentença da culpa do pecado dele, que ele escutou, antes de pecar, provavelmente ele ia ponderar muito bem antes de pecar. É como você falou do filho. Você fala: filho, não faça isso, senão vai ter isso. E o filho às vezes faz porque ele pensa: a disciplina que eu vou receber não vai ser tão ruim, talvez o prazer do pecado aqui compense, entende? Só que Deus, quando ele pune para a gente ser curado e nunca mais considerar voltar para... Mas eu acho que, diferente de Davi, a gente já tem todo o respaldo bíblico ali. A gente já conhece a consequência do nosso pecado. A gente tem casos, às vezes, próximos que acontecem com amigos, com familiares, que a gente vê destruição. De tão cego. Aí, às vezes, você mesmo comete o mesmo pecado. Mas você viu. É porque você não está olhando de fato o seu coração da maneira que tem que ser observado. Eu aqui agora, você quer o seu prazer já. Enquanto o nosso foco tem que ser na eternidade. Respaldo de alguém maduro. Quem é o seu líder aqui? Que ministério você está envolvido para saber que tem alguém maduro de caráter que pode te escutar, que pode te ajudar? Onde você está envolvido? Felipe, eu não sei quem procurar. Que ministério que você está? Não tem um pastor nesse seu ministério? Você sabe quem procurar.
Talvez não vai ser o cara que vai ficar contigo e vai te guiar, mas vai poder te dar um bom direcionamento, sem dúvida. Eles estão aqui para isso. Nós vamos ver isso em Efésios. O trabalho deles é esse. E perdoa a franqueza, mas é mais comum mulheres buscarem ajuda e não homens. Bem mais. O Oswaldo falou disso essa semana. Quando tem problema conjugal, é muito mais fácil a mulher vir atrás de ajuda do que do homem. Isso faz do homem alguém mais orgulhoso? Pode ser. Mas todo mundo tem que buscar ajuda se há um problema. Conclusão aqui dessa questão dos hábitos, do hábito escravizador. Ele é o oriundo de um processo consciente. Consciente, Rafinha? Você vê, num lugar eu escrevo certo, no lugar eu escrevo errado, é uma coisa assim, sem sentido. Nós chegamos a um hábito porque nós pensamos, criamos, ele nasceu fruto de um plano nosso. Uma vez, há muitos anos atrás, escutei o Fernando falando que uma pessoa quando adultera, ele não aparece na cama de uma outra pessoa do nada. Ele já planejou isso na mente dele há muito tempo. Como é que está a mente nossa? Às vezes você não está pecando em ação. Mas seu pensamento está uma desgraça. Está uma coisa assim, quase que um metaverso. Eu acho que o pensamento ele cria um metaverso. Pelo menos eu no meu pensamento já toquei guitarra assim maravilhosamente bem. Já ganhei Oscar. Fiz um discurso bonito. Falei de Jesus no discurso, muito bacana. Ganhei Oscar, o que mais? Ixi, no pensamento já fui longe. Vários Felipe Coelhos aí diferenciados aí, em várias áreas da vida. O quê? Já corri na Fórmula 1. Isso daí eu vou correr um dia. Isso daí eu acho que eu vou correr. Ainda sonho com esse. Estava lá, ganhando do Hamilton. E o hábito escravizador, ele traz sensações de prazer. Mas essas sensações são enganosas. Por que elas são enganosas? Porque junto com a sensação de prazer vai vir a culpa depois que o inimigo vai colocar em você. Vai vir uma consciência negativa porque você optou por uma vida de pecado. Aquele prazer é enganoso. E ele é muito momentâneo. Ele é muito momentâneo. Vale a pena? Quando está no fundo do poço, ali que você declinou, o pecado deixa de incomodar. Você está tão enfronhada muitas vezes do pecado que daí já deixa de incomodar. Já há uma desculpa para si mesmo continuar pecando e não incomoda mais. E essa desculpa ela existe porque a gente não entendeu a graça de Cristo. Eu acho que é por isso que Paulo enfatiza muito no poder de Cristo no começo de Efésios, nos primeiros 3 capítulos, para depois falar como que é a vida em comunidade, quais são os hábitos e como que a gente deve andar. Porque se você acha que o poder de Cristo não é suficientemente bom para te tirar do fundo do poço, você não entendeu a graça de Cristo Jesus. Você viu quanto tempo precisou para Davi ser perdoado do pecado dele? Você viu em quanto tempo que ele saiu daqui para cá? Se arrependeu, pediu perdão. É claro que essa subida dele vai ser custosa. Vai perder um filho. A família dele vai se virar contra ele. Só vai ver tragédia dentro da casa dele. Consequência vai ter. Essa consequência eu falo que essa subida que vem arrastando aqui, até subir, vai arrastando tudo para chegar aqui. Dolorido. Outras conclusões. O nosso hábito escravizador deve imediatamente ser reconhecido, identificado como um pecado. Não é mais, não é menos, não é mais que, olha, é pecado. E pecado é pecado, tem que ser tratado como um pecado. Também, a saída desse hábito escravizador se encontra em Cristo. Se você entende a graça de Cristo, você tem um respaldo de Cristo para poder fugir desse pecado, vou falar para você, pode ser doloroso, mas você vai passar. Você vai superar. Se a sua esperança está em Cristo, você está tranquilo. Você vai se livrar dessa. Você vai sair dessa. Já saiu? Já se arrependeu do pecado? Mantenha o foco em Cristo. João 8, 31 e 32. Alguém lê para mim. Quem achou pode ler. João 8, 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra,
são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se vocês obedecerem às minhas palavras, são verdadeiramente meus discípulos. E minha palavra, a verdade, o libertará. Simples assim. Fala, Adri. É interessante que em 2 Samuel, o profeta ele fala, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal. Porque você me desprezou. Então talvez Davi teria consciência da consequência se ele tivesse naquele tempo se alimentando, porque Deus já tinha toda a lei, se você pecar e não pecar, né, e quais seriam. Se ele não tivesse desprezado a palavra, talvez ele teria rejeitado o pecado ali, né? Porque a princípio o pecado é sempre, tanto que ele confessa, pequei contra o Senhor. Então é uma questão de perspectiva de quem você está, contra quem você está cometendo esse pecado e por que despreza a palavra do Senhor. Quando eu tenho o privilégio de conversar com as crianças lá em casa e apontar um pecado, eu deixo bem claro para eles, você não desobedeceu o papai. O seu pecado te levou a desobedecer o seu pai. Mas em primeiro lugar, foi o Senhor que você desprezou. Porque Ele que pede para você honrar seu pai e sua mãe. Fala, Raquel. Eu acho que uma coisa que chama atenção aí também é que será que Davi se arrepender porque o pecado dele se tornaria público? Como... Pode falar. Eu não, em qual momento foi que ele virou e ele olhou e falou assim, ela engravidou, agora o negócio pegou. Eu vou ter que dar um jeito de encobrir esse pecado. E aí ele continuou pecando, continuamente. Ou seja, ele pecou uma vez, que ele sabia que era errado. Aí ele continuou pecando, porque ele percebeu que era errado e ele planejou uma coisa para que aquele pecado dele fosse... Roberto, perfeito. E aí, assim, olha como que é uma bola de neve o que ele fez. A falta de ter se arrependido logo de cara. Porque ele poderia ter virado e falado assim, eu errei, vou chamar o cara aqui, vou chamar a mulher aqui, nós vamos resolver, vou pedir perdão pra Deus. Não, ele foi só... Só cavando o buraco dele, exatamente, entrando num ciclo pecaminoso. Que a gente não sabe, assim, né? Poderia ter sido diferente. Não o erro inicial, mas poderia ter evitado a morte de Urias, ele poderia ter evitado a morte do neném, ele poderia, enfim. Se arrependesse de primeiro. Mas acho que a gente tem que lembrar que ele era rei. E os reis, eles eram os todo poderosos, né? Talvez, Semideus. O semideus. Talvez ali que ele falou, putz, eu pequei contra Deus. Porque antes ele estava fazendo o que ele podia fazer qualquer coisa. Ninguém ia falar, Ele estava encobrindo para não chegar a notícia na revista de fofoca da época, né? Que ele se tornaria público. Sim. Mas aí ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu pela questão de pecado se tornar público. Ele se arrependeu quando ele entendeu de fato que foi contra o Senhor que ele pecou. Depois já tinha feito tudo, Raquel, quando eu usava o computador do meu pai de maneira indevida, eu entrava no histórico e apagava as coisas que eu vi. A gente tenta encobrir, a gente não se arrepende. A gente fica tentando achar meio ali só de quem está em volta não ver, para não ficar feio para minha imagem. Em nenhum momento eu estou considerando Deus nisso. E o pecado cega mesmo. Porque se você entra nesse fluxo aí, você vai embora totalmente cego do que você está fazendo. Sim, lógico. Ele sabia, ele quis pecar. Ele correu atrás de pecar, perguntou o nome, foi atrás de informação. Traz aqui, veio para o quarto, consumou o ato. Ele estava bem consciente. Tinha que ter corrido dali, exatamente. José fez. Na verdade é antes, isso é verdade. Davi devia estar em guerra. Os reis iam para a guerra. O texto começa falando exatamente isso. Ele estava preguiçoso. Pecado leva a pecado. Ócio leva a ócio. Existe a visão da ser livre é fazer o que você quer. Sim. Que a gente fala que, na verdade, ser livre é você fazer o que você não quer. Exato. Porque você fazer o que você quer, na verdade, você está escravo do seu desejo e sua vontade. Você fazer o que você não quer te leva ao raciocínio, você ponderar, não, eu sou livre de escolher o
que é melhor. Perfeito, Romulo. Liberdade é você fazer o que a sua carne não quer. Liberdade é você fazer o que você não quer. Agora você tem uma alma renovada pelo Espírito de Deus. Que essa alma renovada pelo Espírito de Deus te dá vontades contrárias à sua carne. E a gente, como filho de Deus, a gente fala, eu quero obedecer a Deus. É genuíno. Paulo fala sobre isso. O bem que eu quero, eu não faço. Deus deu um querer novo pra gente. No diário, é cada segundo. A cada segundo. Eu já me peguei uma vez querendo entrar num pensamento pecaminoso e ficava ali. Não. E o pensamento vem, para. Eu lembro que eu fiquei umas 2 horas numa briga dessa comigo. O que Paulo fala? Eu esmurro o meu próprio corpo. Gente, vamos orar que vai dar o fim da nossa aula. Eu queria seguir um pouquinho mais com vocês, mas faço isso na próxima semana. Senhor Deus, eu agradeço esse tempo. Que o Senhor nos permita olharmos agora para nossas vidas, nossos hábitos, aquilo que a gente está acostumado a fazer, identificar se de fato é pecado, nos arrependermos para a sua honra e glória. Nos conduz, ó Pai, a fazermos aquilo que o seu Espírito nos concede para fazermos, o bem que vem do Senhor. Nos livra da nossa carne, dos nossos desejos enganosos, para que a gente possa viver uma vida santa e que te agrade, visando sempre, ó Pai, a honra e glória do Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém.